Olá, eu sou o Júnior e eu quero falar com você hoje sobre um processo a qual eu chamo de simbiose na fase adulta. É um processo a qual nós acreditamos que as pessoas são obrigadas a fazer alguma coisa por nós. Se tiver curiosidade sobre esse assunto, continue conosco. Vem comigo. Simbiose. Simbiose é um processo que acontece na vida da criança, do recém-nascido, a qual, por um certo período de tempo, após o nascimento, por ter passado tanto tempo no ventre da mãe, dentro daquele ambiente, a criança acaba desenvolvendo a ideia, a percepção de que ela é uma extensão da própria mãe. Ela não consegue mais diferenciar que ela é um organismo completamente independente da mãe, que ela é um ser completamente independente da mãe. Então, ela começa a acreditar que ela é um membro da mãe. Por isso que quando a mãe deixa o recém-nascido muitas das vezes no berço, ou quando dá para uma outra pessoa, a criança começa a chorar, ela sente uma falta enorme da mãe, porque ela pensa que ela é uma extensão da mãe. Esse processo da simbiose, muitas das vezes, acaba ultrapassando o tempo, a idade, e chega em nós numa idade adulta. E esse processo eu enxergo ele quando nós, homens, mulheres, olhamos para pessoas e começamos a acreditar que essas pessoas têm obrigatoriedades, têm obrigações com a gente. E isso é um processo doloroso, porque nós ficamos apegados a migalhas que as pessoas podem oferecer para a gente, porque nós estamos doentes por dentro. Nós ficamos completamente doentes por dentro, porque pensamos que essas pessoas são obrigadas a fazer alguma coisa por nós. Quando nós damos esse poder às pessoas, nós diminuímos a nós mesmos. Porém, essa ideia de que as pessoas são obrigadas a fazer alguma coisa por nós é relacionada, claro, ao processo de simbiose, como também ao processo de síndromes de inferioridade, de incapacidade que tem dentro de nós, as experiências vividas na infância. Nenhum ser humano é obrigado a fazer nada pelo outro. É claro que eu estou falando aqui agora não sobre crianças que precisam atravessar ruas e que os pais têm que segurar nas mãos dessa criança para poder atravessar as ruas. Isso é algo completamente lógico, completamente necessário. O que eu digo são para homens e mulheres que chegaram numa fase adulta e que estão no seu momento de dar sequência na sua vida, de viver a sua própria história, de fazer acontecer, ser protagonista principal da sua própria realidade. E não consegue dar sequência porque tem um pensamento de que alguém é obrigado a fazer algo por si. Quando isso acontece, naturalmente nós instalamos também uma sensação que é conhecida como vitimismo. Você começa a acreditar que você é vítima da sociedade, vítima das circunstâncias, vítima de tudo o que acontece. Eu acredito que há uma leveza, uma libertação muito grande quando você começa a acreditar, e eu começo a acreditar, que ninguém é obrigado a fazer nada por mim. Ninguém é obrigado a fazer nada por você. Quando eu faço isso, eu liberto o outro de ter obrigação comigo. Porque quando eu penso que alguém é obrigado a fazer alguma coisa por mim, eu estou obrigando, amarrando o outro, sentenciando o outro a poder fazer algo por mim. E isso não permite que o outro faça com amor, que o outro faça com leveza. Porém, quando eu faço isso, eu estou adoecido dentro de uma incapacidade. E eu estou fazendo uma transferência de responsabilidade. Eu estou dando a responsabilidade ao outro de construir a minha história. Porém, eu quero te dizer uma coisa. Ninguém é tão responsável pela tua história e pelos seus sonhos quanto você. Então, não transfira a responsabilidade de ser quem você é. Não transfira. Por isso que muitas das vezes nós choramos. Nós nos trancamos em quartos. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas não vão seguir essa obrigação. Porque elas sentem dentro delas que elas não têm uma obrigação. Muitas das vezes nós colocamos sobre pais, sobre familiares essa ideia, até mesmo depois de adultos, de que eles são obrigados a fazer alguma coisa por nós. Usamos até mesmo uma certa frase, né? Ah, eles me fizeram, meus pais me fizeram. Querido, eles não sabiam que seria você. Poderia ter sido eu, nascido na sua família. Poderia ter sido o seu vizinho, nascido na sua família. Então é você.
Então, ter sido filho, sentença dolorosa, um crime? Não. Ter sido filho se torna uma dádiva. Ter nascido se torna uma dádiva. Você é uma dádiva, você é um presente, você é grande. Essa inferioridade que está acontecendo dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, muitas das vezes, que está causando e criando essa simbiose de obrigatoriedades. Porém, isso pesa, porque nem sempre as pessoas vão corresponder com essa obrigatoriedade, e aí você vai se isolar. Na medida que você se isola, você diminui o teu poder. Quando você diminui o teu poder, você diminui a tua realidade. Quando diminui a tua realidade, você diminui tudo que você é. Porém, até essa diminuição é uma ilusão. Quando você criar consciência ou perceber que tudo isso é uma ilusão e que ninguém é obrigado a nada, e esse pensamento, eu acredito que ele traz muita leveza. Ninguém é obrigado a nada. Aí você começa a assumir o seu poder. Você começa a assumir o seu papel. Você começa a ser protagonista principal no teatro da sua própria história. E aí você começa a pincelar, você e Deus, a sua própria história. Então fica mais bonito, porque todas as pessoas que começam a aparecer no meu caminho, no seu caminho, e por mais que o que eles façam seja mínimo, nós vamos ficar felizes e vamos ser gratos ao que eles fazem, porque eles não foram obrigados, eles contribuíram com o nosso caminho. E aí a vida fica mais linda, a vida fica mais leve, a vida fica mais espontânea. Porque foi quebrado um jugo dentro de nós, um jugo da simbiose na fase adulta, foi quebrado em nós. Porque agora nós aprendemos que todas as pessoas na nossa vida não são obrigações, que as pessoas na nossa vida, elas são contribuições. As pessoas que entraram na sua vida, que ofereceram um abraço, que ofereceram um aperto de mão, que ofereceram um sorriso, elas são contribuições, não são obrigações na tua vida. E isso que está acontecendo com você é uma inferioridade, uma sensação, uma síndrome de inferioridade. É olhar talvez para o que falta em você, olhar talvez para o que aconteceu de negativo na tua realidade e se apegar a isso e querer que tenha alguma mão te puxando para talvez você não passar pelos mesmos caminhos errôneos que você passou. Mas, querido, o que você passou te deu aprendizado, te deu conhecimento suficiente para você erguer a tua cabeça e tomar novos rumos. Então, isso de compreender que ninguém é obrigado a nada traz leveza pra gente, para compreender que todo mundo que faz alguma coisa por nós, mesmo que seja mínimo, faz com que a gente venha ter gratidão. Gratidão. Só quero dizer que você é incrível e que você nasceu para dar certo. Deus abençoe você e toda a sua família. Namastê.